que é o HMB e como ele ajuda no esporte? Suplementação de HMB é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Henry Okigami. Ele é farmacêutico, consultor em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética, e uma verdadeira referência na área. Que prazer te receber novamente no programa. Obrigado pelo convite deles. É um prazer estar aqui com você, falando, conversando, trocando ideias, né? E é um prazer estar aqui com o pessoal também que está nos vendo via internet, mas que nem sempre no momento que grava, mas é um prazer estar falando para todo mundo. Olha, receber você, eu sei que vai ser uma conversa extremamente rica. E o assunto muito especial também, porque HMB é um suplemento que não é tão explorado, nem todo mundo conhece os efeitos do HMB no esporte. Então, vamos começar do início. O que é o HMB? O HMB é a sigla que nós usamos para hidroximetilbutirato, né? O que acontece com o nosso corpo? Quando você ingere a leucina, que é uma aminoácido cadeia ramificada, essa leucina, primeiramente, ela é desaminada, ou seja, perde o nitrogênio e vira o cetoisocaproato, que depois é descarboxilado, vira o hidroximetilbutirato, ou HMB, né? O HMB, ele conserva a atividade da leucina como estimulante do anabolismo. Então, é um produto ácido, você encontra no mercado e o produto ele estimula o anabolismo. Só que tem uma nuance muito interessante com o hidroximetilbutirato, é que ele demonstra atividade anti-inflamatória. Os melhores resultados, né, com HMB são em pacientes que estão com perda de massa muscular associada à inflamação, que nós chamamos de sarcopenia. Mas se você analisar o efeito na inflamação, no praticante de atividade física, principalmente a resistida, que quer ganhar massa muscular, o hidroximetilbutirato é uma excelente opção pelo efeito dual, né? O efeito estimulante do anabolismo e, ao mesmo tempo, o efeito anti-inflamatório, que ele tem um efeito muito bom nessa área, né? E outro ponto também é como ele entra na célula, porque sempre houve um questionamento que é assim, quando você transporta os aminoácidos para a sua célula, você pode transportar de várias formas. No músculo, o interessante que tem que observar, principalmente para quem pratica exercício físico e usa suplementação, é que quando entra uma leucina dentro da célula, sai uma glutamina, né? Aí você fala assim, bom, é meio que uma troca, né? Porque a leucina, ela dará o radical amino para fazer a glutamina. Então, a leucina, além de ser um estimulante do anabolismo, ele é um cofator para você fazer aminoácidos não essenciais, que são aqueles aminoácidos que você não precisa ingerir, que você fabrica. Só que o que acontece? Quando você ingere uma leucina, absorve uma leucina no seu músculo, sai uma glutamina. Já pelo sistema do HMB, né, isso não acontece. Se você ingerir o HMB, ele entra por outro lado. Então, você consegue um estímulo anabólico a mais, né? E se você tem a glutamina como aminoácido fundamental também para o anabolismo, não porque ele estimula o anabolismo, mas porque ele faz o seguinte, ele é fundamental para você fazer aminoácidos que não são essenciais. Então, essa troca ela pode ser compensada pelo HMB, tá? E é uma forma de você aumentar o anabolismo sem ficar colocando nitrogênio no paciente, né?
Uhum. E isso daria um efeito muito bom, aí já parte para a doença, né? Em paciente que tem nefropatias, por exemplo, paciente com insuficiência renal, que também seria um ótimo produto, sem contar a possível aplicação em encefalopatia hepática. Fantástico. E aí, assim, quando a gente pensa que o HMB é o metabólito da leucina, qual é a diferença entre suplementar leucina ou suplementar HMB? Então, a leucina seria a escolha básica. Por quê? Quando você administra a leucina, você tem os prós e os contras, mas quando você administra a leucina vai estimular o anabolismo, né, o ganho de massa, mas a leucina também vai fazer o quê? Vai doar o nitrogênio para você fazer aminoácidos não essenciais. Desse ponto de vista, há vantagem. Mas quando você consome a leucina, você tira uma glutamina do músculo, aí já é uma desvantagem, né? Esse sistema que nós chamamos, é até complicado o nome, chama antiporter. Então, quando eu quero aumentar o meu anabolismo sem haver essa troca de aminoácidos, por exemplo, muitos atletas usam a glutamina como suplemento alimentar, né? Mas poderia usar o HMB para essa finalidade, né? E ao fazer o uso do HMB, você teria essa vantagem de não tirar uma glutamina de dentro da célula. Porque a gente precisa fazer aminoácidos não essenciais durante o processo de anabolismo, né? A vantagem seria mais ou menos essa. E outra coisa, né? Eu vejo muito uma utilidade em pacientes que têm uma sarcopenia ou perda de massa muscular associada a doenças. Particularmente o paciente insuficiência com insuficiência renal e o paciente com desordens hepáticas, né? Seria excelente para esse grupo especificamente, né? Seria até indicado, né? E tem também o paciente idoso. O HMB ele é melhor absorvido, né? E aí o que vai ocorrer então? Ele vai ter o efeito anabolizante melhor. Tanto é que se você olhar os estudos clínicos com o hidroximetilbutirato, você vai achar mais estudos em pacientes idosos com sarcopenia ou para ganho de massa muscular em paciente idoso. Porque massa muscular é sinônimo de qualidade de vida, né? Quando eu fui internado, eu tinha isso na cabeça, o que eu fiz? Eu fiz uma atividade resistida intensa antes de fazer a cirurgia, né? E eu cheguei para fazer a cirurgia com 10% de massa muscular, 70 e poucos quilos, ou seja, praticamente um fisiculturista, né? Para quê? Para depois poder perder no hospital. Então, assim, eu acho que um procedimento normal, que eu até aconselharia as pessoas que forem fazer cirurgias eletivas, é fazer um anabolismo para chegar no hospital todo musculoso, cheio de proteína, porque uma coisa que eu vou dizer para você é o seguinte, lá no hospital eles vão economizar proteína em você, que é o alimento mais caro que tem, né? Eles vão te dar um carboidrato, alguma coisinha assim, mas proteína mesmo, eles vão ficar retendo, e aí você vai ter que usar a sua. Se você não quiser ter uma perda de massa muito grande depois de uma cirurgia, entrar musculoso para uma cirurgia é o adequado, inclusive a sobrevivência é maior, tá? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala em HMB, geralmente o que se escuta é justamente essa questão de ganhos de massa muscular, né, de hipertrofia, e de reter massa muscular, né, de preservar a massa muscular no catabolismo. Então, esses efeitos procedem e principalmente são indicados no idoso, seria isso? Sim, mas assim, o outro dado que eu falei até pouco tempo, mas esqueci de mencionar depois, é o efeito da inflamação. Você sabe que a inflamação é associada à perda de massa muscular, ou sarcopenia, ou menos ganho de massa, né? Então, quando o atleta resistido vai para uma academia, ele começa a fazer atividade física, começa a fazer a sua sobrecarga e usa uma proteína para fornecer o substrato. O hidroximetilbutirato, utilizado antes dessa atividade física, vai proporcionar menos inflamação. Menos inflamação e ele também, além de gerar menos inflamação, ele estimula o anabolismo. Então, não é que ele gera uma diminuição da adaptação, ele diminui a inflamação, então automaticamente vai diminuir a lesão celular, automaticamente vai preservar a massa muscular, que você sabe a inflamação depleta. Perfeito, fantástico. E assim, juntando um pouco dessas informações, pensando no efeito dele para evitar o catabolismo, né, a perda de massa muscular e ainda esse efeito também na inflamação, ele seria interessante em uma dieta de emagrecimento? Poderia ser interessante da dieta de emagrecimento, exatamente pela conversão, né, principalmente a conversão de carboidratos para massa muscular.
Porque você pensa assim, eu quero perder peso. O conceito básico de você emagrecer não é você perder peso, é você perder gordura. Uhum. Você pode emagrecer sem perder muita gordura. Você pode simplesmente fazer a conversão desse nutriente, do nutriente que você ingere, para proteína, que seria o ideal, né? Então, ele seria ótimo para você utilizar, mas nesse conceito, produzir massa muscular, ou seja, fazer uma massa muscular, mas não necessariamente para perda de peso, mas para mudar aquela relação massa magra, massa gorda. Sim, que é o que a gente busca com o emagrecimento, né? A gente busca que as pessoas diminuam o percentual de gordura, mas mantendo a massa muscular para que tenham uma composição corporal melhor. Pode ser um bom produto para você usar com esses novos produtos para perda de peso, né? O Uhum. semaglutide, por exemplo, semaglutide é que leva a perda de gordura, mas também leva uma grande perda de massa muscular, o que seria lógico, porque assim, todo indivíduo com sobrepeso, ele não tem só gordura e sobrepeso, ele tem mais massa muscular, cerca de 30% do sobrepeso é massa muscular. Então, quando ele faz a dieta, ele usa esses produtos novos que o pessoal está usando bastante para perda de peso, eles perdem muita gordura, mas também perdem muita massa muscular. E aí o HMB poderia fazer essa compensação, né, de perda de massa muscular também pelo efeito anti-inflamatório, também pelo efeito na preservação da massa. A gente usa muito esse conceito, né? Até quando Deus montou nossa bioquímica, ele pôs um marcador nosso, né, para não perder massa muscular. Então, quando você começa a ter falta de nutrientes, você começa a quebrar sua proteína, seu aminoácido, né? O nitrogênio que sobra, ele é metabolizado para gerar ureia. Nesse ínterim, você faz a citrulina. A citrulina é um aminoácido que aumenta o anabolismo. É como se tivesse um sistema de compensação na perda de massa, induzindo o ganho de massa, para você não perder tanta massa muscular assim. Então, também diminui a resistência à insulina, a citrulina faz isso, né? Então, a HMB poderia ser usado com esse raciocínio. Até estão saindo muitos artigos falando dessa perda de massa e como conservar essa massa muscular, né? Eu fico pensando no contexto, inclusive, por exemplo, da falsa magra, que não tem uma massa muscular ali para perder, mas que precisa perder gordura, precisa ganhar massa muscular, talvez seria um contexto interessante também, né? Poderia ser. A falsa magra, muitas vezes, é uma menina que tem alteração no nível de hormônio, ela tem uma espécie de uma aromatase aumentada, e ela começa a ter um quadril um pouquinho maior, né, e tem o restante bem, não vou dizer atrofiado, subdesenvolvido, né? Esse aumento de gordura, principalmente da cintura para baixo, ele é associado a uma atividade aumentada da aromatase, e você teria que inibir a aromatase para ter esse benefício. Uma intervenção terapêutica que o pessoal está usando em lipedema agora, né? Inibir a aromatase para diminuir aquele acúmulo de gordura subcutânea e o acúmulo de gordura perilinfático e perivenular, que aí você já tem essa atividade. Então, também seria muito bom para isso, né? E usar o HMB para fazer uma atividade física seria bastante interessante. Perfeito. E quando a gente pensa, então, nos efeitos do HMB no esporte, para quais esportes seria indicado? Olha, na verdade, se você usa o HMB, eu usaria mais para atividade onde você exige ganho de massa muscular. É aquele indivíduo que faz uma atividade primariamente onde ele faz o uso da glicose no meio anaeróbio, né? Seria o levantador de peso, seria o fisiculturista, seria o velocista, até uns 400 metros rasos ele se beneficiaria do ganho de massa, né? Nesse ínterim, para o indivíduo que é aeróbio, eu utilizaria a leucina, não usaria HMB, eu usaria a leucina, porque a leucina doaria o nitrogênio, forneceria nitrogênio para a recuperação de uma forma melhor. Esse indivíduo que faz atividade glicolítica anaeróbia, que é o levantador de peso, o velocista, ele já vai ingerir uma grande quantidade de proteína. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero conservar a glutamina dentro da célula muscular dele para acelerar a regeneração. O estímulo anabólico do HMB mais a glutamina aumentada e a leucina aumentada dentro do músculo dele vai acelerar a recuperação, como a gente chama. Então, eu faria essa divisão. Fantástico, fantástico. Aula incrível aqui. E mais uma perguntinha, com relação ao HMB, a gente tem alguma contraindicação? Conhecida atualmente, não.
tá? Com isso, atualmente não, mas eu ficaria com o pé atrás de pacientes com câncer, né? Especificamente o paciente que tem um câncer que pode responder, né, ao HMB, aumentando a velocidade de crescimento. Todo produto, inclusive alguns aminoácidos como a serina, a metionina, o BCA, se recomenda cuidado, não que não se deva dar. Ele vai ter que ingerir, mas você não precisa ficar dando demais, né? Outro ponto também é que a glutamina também não se deve dar em excesso para pacientes com câncer. Então, a única indicação que eu ficaria com o pé atrás é um paciente com câncer. Mas eu usaria tranquilamente, por exemplo, no paciente com osteoartrite, né? Para reforçar a musculatura, aquela coisa toda. Então, tem muita possibilidade de aplicação. É a questão do racional metabólico para você deduzir aonde você vai usar ou não o produto. Perfeito. Olha, muito obrigada por compartilhar a experiência. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. No bloco anterior, a gente focou totalmente nos efeitos do HMB, né? Agora vamos dar uma olhada, um pouquinho mais de detalhes em como utilizar. Então, aquela primeira pergunta que não quer calar, qual dosagem é indicada? Os trabalhos geralmente usam HMB para um paciente de torno de 70 quilos, em torno de 3 gramas. Você pode fazer proporcional ao peso. Alguns trabalhos, como o HMB começou a ser utilizado não há muito tempo, né? Quer dizer, tem vários anos, mas assim, para um produto suplemento, nem se compara com o uso da creatina, por exemplo. Mas você pode trabalhar de 3 a 6 gramas para o paciente, vai depender da resposta. Cada paciente vai responder de forma diferente. Isso que a gente nota quando você trabalha com atleta, né? Então, há momentos em que, se o seu atleta, depois da atividade física sedosa, está com uma creatina quinase muito elevada, você tem que usar antes. Mas se você quer trabalhar no ganho de massa e aumentar a janela de anabolismo, você pode usar depois. Então, existem várias possibilidades. O racional metabólico é que é o fundamental para você usar HMB de forma certa. Mas uma pessoa de em torno de 70 quilos, 3 gramas, está passando de bom. E é melhor utilizar dissolvido em água, tá? Você dissolve na água, deixa bem dissolvido, dissolve bem na água, você dissolve na água e bebe. É a melhor forma, porque a possibilidade é mais rápida desse jeito. Ou seja, você tem a maior quantidade absorvida se você usar dissolvido na água, né? Tá bom? Perfeito. Então, só organizando, resumindo aqui, seria 3 a 6 gramas, adaptado ao peso, e com relação ao horário, que até seria a minha próxima pergunta, ou antes ou depois do treino, em dependência do objetivo, é isso? Exatamente, é como BCA. Por exemplo, se você quer usar o BCA para fadiga, você usa antes. Se você quer usar o BCA para estimular o anabolismo, você usa depois, né? E o HMB, ele pode ser utilizado depois para aumentar a janela de anabolismo e aumentar a intensidade de anabolismo. E ele pode ser usado antes se você quer ter o efeito anti-inflamatório, mas que não seja um efeito anti-inflamatório com problema de adaptação do paciente, porque a HMB vai induzir o anabolismo também. Então você vai ter um duplo efeito do HMB. Ele não há estudos mostrando que melhora a fadiga, tá? A fadiga central especificamente, que é onde o BCA funciona. Mas o ideal seria você usar, vamos supor, se você quer ganhar massa, você não faz aquela atividade intensa que gera aumento de sua creatina quinase, você pode usar depois
e aumentar a janela de anabolismo a cada momento. Quem usa depois, por exemplo, poderia misturar com a proteína, que aí você escolhe a proteína. Muita gente usa o whey, né? Então poderia colocar ali junto com o whey em várias doses menores e usar fracionado, que é a melhor forma de você manter o anabolismo, é você fracionando a proteína pós exercício físico. Perfeito. E você até tocou um pouquinho no próximo que eu vou te perguntar, que é uma pessoa que já toma whey, ou que já toma BCAA, ou que já suplementa leucina que está ali dentro do whey, né, do BCAA, se beneficiaria mesmo assim da suplementação de HMB? Sim, se beneficia por quê? Por causa daquele metabolismo interessante da leucina quando entra na célula. Então, vamos imaginar assim, que toda vez que a sua célula muscular capta uma leucina, ela joga para fora uma glutamina. Só que a glutamina, ela é usada para fazer vários caminhos metabólicos. Por exemplo, base de DNA, ela é usada para fazer transaminação. Para você ter uma ideia, serina, glicina, cisteína, glutamato, arginina, citrulina, prolina, aspartato, você faz usando a transaminação. E quem doa o nitrogênio é principalmente o glutamato, mas ele pegou do BCA, por isso que quando você coloca uma leucina, você joga a glutamina fora. Tem a ver com o equilíbrio metabólico. Quando eu jogo o HMB, eu mantenho o anabolismo mais elevado sem diminuir a glutamina. Então, ele vai dar uma sinergia nesse raciocínio metabólico, porque quando eu colocar um ácido, o HMB lá dentro, eu não vou tirar uma glutamina. Então, a glutamina será usada para quê? Para transaminação, para gerar aminoácidos não essenciais. Entendi, fantástico. E em quanto tempo é possível ver resultados? Olha, isso é muito relativo, né? Porque tem atleta. Bom, você está começando hoje, é lógico que você vai se adaptar e ver resultado mais rápido. Você já é um atleta que está há muito tempo na estrada, você vai ver resultado muito pequeno a longo prazo. Eu coloco um prazo de mais ou menos 12 semanas para você fazer uma reavaliação. Fantástico, perfeito. Henry, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que para fechar, a gente pode fazer aqui só um resuminho, assim, elencando os pontos principais, então, dos efeitos do HMB. É para eu fazer? Sim. Tá. O HMB é um produto que tem alta biodisponibilidade, né? Muito bem absorvido. Ele estimula o mTOR, ou seja, estimula o anabolismo, tem um efeito anti-inflamatório e ele vai potencializar, né, o metabolismo de aminoácidos no músculo, não depletando glutamina do interior do músculo, como a leucina às vezes faz, né? Então ele faria uma sinergia. Ele poderia ser muito útil no atleta que quer ganhar massa muscular, mesmo aquele que esteja usando o BCA ou o whey protein, né, a proteína do leite, ele vai dar uma sinergia se o indivíduo souber utilizar, né? Mas eu vejo ele com muito potencial em pacientes idosos. Agora, o maior potencial mesmo é pacientes nefropatas e hepatopatas, porque você está estimulando o anabolismo sem fornecer nitrogênio para os pacientes. Nossa, fantástico. Assino embaixo, não podia ter um resumo melhor e que eu acho que vale a pena até a gente usar ali de chamada depois. Tá bom. Henry, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Gente, fica inclusive aqui o convite para vocês voltarem a assistirem os outros programas que a gente tem com o Henry, que são sempre uma aula incrível. Obrigado, pessoal. Obrigado deles. Espero que vocês tenham gostado da conversa, né? E a gente encontra numa próxima oportunidade. Aproveitem, curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.